Então vamos lá. Gente, bom dia de novo. Nunca é demais dar bom dia, né? O que é o bom dia? É desejar que as pessoas tenham um dia legal, né? Um dia mais que legal, na verdade. Porque senão seria dia legal. Meu nome é Wilson Guilherme, eu sou embaixador do programa Cidadão Digital, que, como já disse um pouco o nosso amigo, ele é um programa da SaferNet Brasil em parceria com o Facebook, que tem como intuito levar a formação crítica do uso da internet para adolescentes e jovens de 13 a 17 anos da escola pública e para os seus educadores, e aí educadores num sentido lato sensu, né? Tanto os educadores formais quanto os educadores de ONGs, né? Que fazem trabalho de educação popular. Tá? Passou. Meu nome é Wilson Guilherme, mas vocês podem me chamar de Will, então super à vontade, meu apelido. Eu tenho 23 anos de idade, eu sou do signo de Câncer, eu sou advogado, né? Minha formação é de Direito, sou mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Rondônia e represento o estado de Rondônia dentro do programa, juntamente com a região norte. Atualmente nós temos 3 nortistas dentro do programa, e esse é um momento ímpar dentro da edição, né? Porque a representação dos estados nortistas, principalmente em contextos de internet, é extremamente complexa na nossa realidade brasileira. Então, acredito que isso é legal para a gente fazer, inclusive, essa troca de câmbios de tecnologia nesse espaço. Mas, enfim, bora lá começar. O nosso tema de hoje vai ser sobre respeito e empatia, né? E aí, questões de ódio, cyberbullying e demais atividades, né? E demais coisas que ocorram na internet que estejam no contexto de respeito ou de empatia. A gente sempre gosta de começar, porque normalmente o nosso público é sempre mais jovenzinhos, né? Com o nosso Gretômetro. E aí, os professores também estão convidados ao nosso Gretômetro. Aí esse é aquele momento que eu combinei que vocês não vão me dar vácuo, que vocês vão abrir o microfone e dizer qual Gret representa vocês hoje. Eu confesso que hoje eu tô meio assim, o 4 e o 5, assim, pronto para arrasar e animado. E vocês, qual Gret representa hoje? Um de cada vez, gente, um de cada vez. Senão eu não consigo escutar. Tá difícil aqui, peraí. Nossa, eu amei esse gratidão. Eu não consigo falar, mas eu amei isso aí. Eu acho que eu tô emotivo e animado. Muito legal. Perfeito. Quem mais? Quem mais? Tô no 2. Dois, entendendo nada. Tudo bem, tá no início. Agora, se chegasse no final, se ele dissesse que tava no dois ainda, eu ia ficar muito triste. Eu tô no 1. No emotivo, gosto. Eu tenho medo de quem fica no três, entendeu? Eu fico assim, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pela interação, galera. A gente sempre gosta de fazer esse quebra-gelo no início, né, para poder soltar um pouquinho, para o pessoal ir se situando e percebendo que do lado de cada tela também está um ser humano cheio de vulnerabilidades, de cansaços, de rapidez, de velocidade, de ansiedade, assim como do lado daí da tela, né? E aí é sempre importante a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente acha que por estar surfando nas redes, né, estar saindo de uma página para outra, saindo do WhatsApp, se conectando com o Twitter, depois se conectando no Instagram, depois indo lá dar uma olhadinha aqui que foi publicado no Facebook, né, que a rede ainda não faleceu de vez. A gente começa a achar que a gente está meio dando uma de WandaVision e pensando que estamos numa realidade paralela completamente diferente, né? Quando na real não. Do lado de cada tela tem um ser humaninho cheio de vulnerabilidade, e é esse ser humaninho cheio de vulnerabilidade que está sendo projetado aí para vocês na tela, que está conversando com uma pessoa do outro lado da tela que também é cheio de vulnerabilidades. É sempre importante falar isso pra gente, principalmente para adolescentes, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, principalmente quem nasceu na era nativo digital, de que está criando outras realidades, né? Por ter a possibilidade de colocar outro nickname, né? Se eu quisesse, ao invés de colocar o Wilson aqui, eu poderia colocar o quê? Deixa eu ver, Wanda. E aí colocar uma fotinha da Wanda. E aí, será que a partir de colocar isso eu me tornaria a Wanda? Muito provavelmente não, né? Porque assim, mesmo querendo aparecer na internet isso, fora da internet eu continuaria sendo eu mesmo. Então, isso não muda a realidade de quem nós somos. E aí é legal falar sobre isso para a gente se situar que a internet não é uma terra sem lei.
Eu cansei de ouvir isso na minha adolescência e na minha infância, né? Essa frase, eu acho que vocês podem já ter ouvido várias vezes, de que a internet pode fazer tudo porque ela é uma terra sem lei. E auto-engano, querido. Aquele meme da Carol Conká fazendo... Ah, não é a Carol Conká, não. Foi a outra da outra edição. Fazendo... A gente, às vezes, acha que é uma terra sem lei, que a gente pode optar fazer por aquilo que quer. Mas, na real, as leis que foram criadas, né, no externo, nos contextos fora da internet, elas também se aplicam na internet. E aí, mais lá, né, maior... Além disso, nós temos ainda os contextos das leis que foram criadas especificamente para o contexto da internet. Como, por exemplo, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ela surge justamente a partir da necessidade de proteger os dados na internet. Porque muitas vezes a gente não sabe, mas uma das coisas que a gente tem de mais valioso são os nossos dados. Eu sempre me questionava, quando eu era mais novo, por que eu tinha acesso ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, tudo isso plataformas incríveis, e eu não pagava nada, sabe? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você não paga para utilizar essas plataformas? Porque você não paga porque você está dando seus dados para ela. Você dá aquilo que é mais valioso do que dinheiro. Porque se elas fossem cobrar $3 para você acessar, não seria nada comparado ao que elas realmente ganham filtrando e trabalhando os seus dados. Então, a partir disso, a LGPD surge para justamente proteger esses quantitativos de dados. E não só a LGPD, como o Marco Civil Regulatório da Internet, como outras normativas que vêm pensando especificamente o contexto da internet, além das leis que se aplicam no offline e se aplicam no online. E aí a gente vai fazer um tratinho aqui, que todo mundo que passa com uma atividade comigo tem que sair entendendo isso. Não existe esse mito de mundo real e mundo na internet. Por mais que às vezes a gente fala, às vezes eu ainda caio nessa palavra de dizer, o mundo real. Não é o mundo real. É o mundo offline e o mundo online. Porque está tudo conectado, não existe um local que seja irreal. Tudo é real, tudo produz efeito e tudo atinge as pessoas que estão do lado de cada tela e as pessoas que estão do lado de lá da tela. Prova disso é que uma pesquisa de uma fundação que chama CETIC, né, que faz pesquisas sobre exposição de adolescentes e crianças na internet, demonstrou que 43% das crianças e dos adolescentes de 9 a 17 anos já viram alguém ser discriminado na internet. E eu posso dizer até que esse número pode ser subnotificado, né? Que nós podemos ter um número, inclusive, maior. Porque toda atividade que eu faço com adolescentes que eu pergunto se eles já viram alguém ser discriminado na internet, 90% da sala afirma que sim. Então, assim, a gente tem... Se a gente parar aqui entre a gente mesmo e perguntar, você já viu alguém ser discriminado na internet? Muito provavelmente a maioria da sala vai dizer que sim. Eu já vi inúmeras pessoas serem discriminadas na internet. Inclusive, já trago aqui uma referência para vocês conhecerem um cantor que se chama A-Black-Z. Né? Se vocês quiserem conhecer mais a cultura nortista, ele é um cantor incrível. Ele é uma pessoa que se denomina bicha preta afeminada. E, recentemente, ele foi agredido e perseguido, inclusive com mensagens mandando ele se suicidar, por simplesmente produzir a arte que ele produz, sabe? Por simplesmente ser o cantor que ele é, por simplesmente produzir um videoclipe incrível. E ele foi perseguido nas redes sociais por causa disso, né? Um produto de discriminação. Então, assim, a gente vê na internet que este mito, né, que foi criado, de que a internet é uma terra sem lei e de que é um local paralelo em que as pessoas não vão descobrir quem eu sou, muitas vezes fortalecem os discursos de ódios, né, e os discursos agressivos na internet. E aí a pergunta da manhã, que a gente sempre faz é: você ri com o seu amigo ou você ri do seu amigo? O Will, tem diferença? Tem muita diferença. Se eu estou andando na rua com um amigo meu e ele tropeça e ele começa a rir e eu começo a gargalhar junto, eu estou rindo com o meu amigo. Se eu estou andando com meu amigo na rua, ele tropeça, fica constrangido e eu começo a dar uma gargalhada bem alta, chamando a atenção de todos que estão ao redor para olhar para aquela cena e ele fica super constrangido e eu não paro com isso, eu estou rindo dele. Isso produz efeitos totalmente diferentes nas pessoas, né? E aí a gente entra na nossa discussãozinha sobre o bullying. Primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o bullying é: o bullying, ele é uma abordagem que acontece entre adolescentes e jovens. Então eu já ouvi algum tempo atrás um adulto dizendo: estão fazendo bullying contra mim. Alto lá. O bullying, ele é uma característica infanto-juvenil. Então ele está restrito a essa faixa etária, Wilson? O conceito e a abordagem metodológica que é feita no Brasil, sim.
Até mesmo porque a própria lei do bullying, ela não é uma lei de criminalização. Ela é uma lei de promoção de conceitos, promoção de restauração de vínculos e promoção, e o máximo de responsabilização que possa existir dentro dessa legislação é para as instituições que mantêm a sua inércia, né? Porque aí elas fazem omissão frente à violência. Não sendo por isso, a abordagem dele é uma abordagem restaurativa. Mas isso não quer dizer que o bullying não seja um problema. Ele é um problema tão danoso quanto, né? Quanto o discurso de ódio, por exemplo, que tem uma abordagem criminalizadora. A gente precisa entender como é que o bullying se apresenta, né? Ele se apresenta com o objetivo de intimidar e agredir uma pessoa e causar nela dor e angústia. E aí, diferentemente do discurso de ódio, o bullying não procura, né, produzir efeitos que sejam contra um grupo de pessoa, né? Então, o bullying ele vai ser contra o indivíduo. Por exemplo, acordei hoje, entrei aqui e olhei para a Luciana. Ai, Luciana, adorei seu cabelo, inclusive. Mas eu adorei o cabelo da Luciana, mas eu olhei para ela e falei assim, não gostei muito de Luciana. E aí, a partir disso, eu começo a intimidar a Luciana e agredir a Luciana, simplesmente por não ter gostado muito dela. Não por ela ser quem ela é, sabe? Ou por ela representar alguma coisa ou outras pessoas. E esse é o bullying. E aí o bullying, quando vai para a esfera da internet, ele ganha mais umas palavrinhas no início desse termo e ele se torna o cyberbullying. E por que categorizar como cyberbullying, Wilson, e não manter simplesmente como bullying a palavra? Porque o cyberbullying ele toma dimensões muito maiores que o bullying, né? A internet ela nos dá essa possibilidade de atingir um número muito maior de pessoas. E por termos essa possibilidade de atingirmos mais pessoas, o bullying toma esferas muito grandes, né? E aí isso possibilita com que mais pessoas participem da violência do bullying. Então a gente tem que entender que o cyberbullying é uma forma de intimidação sistemática, ou seja, ela acontece reiteradas vezes, e aí essas reiteradas vezes não quer dizer que seja sempre o mesmo agressor, pode ser que eu acorde aqui, venho, agrido Luciana, e aí depois, deixa eu ver quem mais a gente tem aqui, peraí. E depois vem Renato, também endossa minha agressão. E depois Rinoa vem e endossa minha agressão. E aí todo mundo vai endossando essa agressão. Então ela é uma violência sistemática, né? Ela é uma violência que acontece reiteradas vezes. E sempre por aplicativos e redes sociais, né? Então eu gosto sempre dessa explicaçãozinha mais simplória possível. O cyberbullying é o bullying que acontece na internet. E aí, o que fazer quando a gente se vê? Gente, só uma perguntinha. Quando eu abro assim, vocês conseguem ver a apresentação ainda ou vocês ficam vendo na tela vocês mesmos? Não, a gente tá vendo a tela e estamos vendo você também. Então tá tudo tranquilo. Ah, tá bom. Tá, é porque eu queria abrir para ver vocês. Não, não consegue. Nessa apresentação a gente não Ah, tá. consegue. Então tá bom. Então volta para cá. Tá. Tá. O que fazer se você acha que está sofrendo bullying, né? O que fazer quando um adolescente ou uma criança está sofrendo bullying? O primeiro ponto é trabalhar com ele, ela ou elu, que não se sinta culpado por aquilo. Porque geralmente a gente tem um grande problema na nossa sociedade que é constituir as vítimas como culpado. E aí as pessoas que estão sofrendo bullying acham que têm uma certa responsabilidade sobre aquilo. E aqui é o meu lugar de fala, né? Eu sofri bullying no 9º ano, na verdade da 7ª série até aproximadamente o 9º ano, e eu sempre achava que a culpa era minha. Que a culpa era minha por ser gordinho demais, que a culpa era minha por querer falar sempre, por querer participar sempre nas aulas. E aí eu me responsabilizava sobre aquilo e eu ficava em silêncio, né? Porque eu pensava que se eu buscasse algum tipo de apoio, iria prejudicar mais ainda a minha vida ao invés de facilitar. Quando na real não. Quebrar o silêncio é um ato complexo, mas ele é um ato que pode muitas vezes ajudar os problemas a serem resolvidos. E o bullying só acabou comigo quando os meus pais descobriram por um modo totalmente acidental, porque eu cheguei em casa chorando, e aí eles viram eu chorando e eu não queria falar, e eles me pressionaram até descobrir, e aí eles foram na escola, interviram, e aí tudo se cessou, né? Então, assim, trabalhar com as vítimas do bullying, a importância de se denunciar, de não ficar em silêncio, é essencial. E aí, o outro tópico é não revidar, né? Porque às vezes a gente acha que contra-atacar é sempre a melhor forma, né? Só que, na real, uma das características do bullying, e aí do cyberbullying também, é quando a gente vai traduzir o termo bullying, né? A gente vai ver valentão como uma das traduções, né? Então, assim, a pessoa que comete o bullying, ela se percebe num poder hierárquico superior à vítima do bullying. Então,
por óbvio, ela vai ter mais força, né? Seja uma força física, ou seja uma força intelectual, ou seja uma força de grupo, seja uma força social, seja qual seja independente de qual motriz de força seja, essa pessoa vai estar hierarquicamente em um outro lugar, né? Então, revidar nunca é a melhor solução. E aí, por fim, registrar, denunciar e procurar as autoridades, que podem ser professores, pais, a polícia, pode ser conselho tutelar, pode ser entre outros órgãos que possam fazer essa intervenção. Aí, Will, não é atribuição do conselho tutelar. O que tu tá falando aí? Então, não é atribuição do conselho tutelar de forma direta, muito menos da polícia, né? Porque eu acabei de dizer para vocês que o bullying não é criminalizado no Brasil, né? Mas eles têm uma atribuição de, inclusive, cobrar a postura, né, reivindicar a postura da escola, que tem a atribuição legal de enfrentar as problemáticas do bullying dentro do âmbito escolar. Então, assim, procurar autoridades competentes é sempre necessário. E aí, como eu disse para vocês, e estou reiterando variadas vezes isso, porque, pelo que eu percebi, a nossa turma está majoritariamente com professores, né? Então, eu estou, inclusive, usando uma outra linguagem, gente. Mas, assim, se tiver majoritariamente adolescentes, me avisem, por favor, que aí eu adapto a outra linguagem, porque aqui a gente trabalha nas linguagens, entendeu? Eu estou reiterando várias vezes a questão de que não é... de que o bullying ele não é criminalizado, né? Ele não é crime, ele tem uma pegada restaurativa, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais adaptar isso. Porque eu, por exemplo, quanto vítima do bullying, eu achava que o agressor era uma pessoa cruel, né? Porque é isso que a gente vai ver, é uma pessoa cruel, é um monstro, é isso e aquilo. Só que, às vezes, como a Bárbara que está dando a oficina na outra sala, né? Ela gosta sempre de dizer que às vezes as pessoas dão aquilo que elas sentem que pode oferecer naquele momento. E às vezes o agressor do bullying, né, a pessoa que está fazendo o bullying, ela nem se percebe quanto agressor. E aí o que a gente pode fazer para dialogar com essas pessoas? Primeiro ponto, falar para ela perceber os sinais. Porque se ela está convivendo com pessoas e ninguém dos amigos dela está se sentindo confortável perto dela, se as pessoas estão temendo ela, às vezes a postura que ela está tendo não está sendo a mais legal, né? E ela tem que repensar isso. Segundo passo, reconhecer o erro, né? Reconhecer o erro é fundamental para que a gente possa mudar qualquer realidade, né? Se a gente errou, reconhecer o erro é legal e a gente precisa explicar isso para as pessoas, porque por mais que pareça tão simplório, gente, quem não sabe que reconhecer o erro é legal? Mas às vezes as pessoas têm medo de reconhecer o erro e se tornar o alvo do que elas faziam, sabe? De pensar, por exemplo, cara, se eu chegar para essa pessoa e dizer que eu errei e pedir desculpa, pode ser que eu assuma o lugar da vítima, e eu não quero ser a vítima, porque esse espaço não é legal. Mas assim, quando a gente reconhece o erro e a gente quebra esses polos de vítima e agressor, a gente não precisa constituir novos polos de vítimas e agressores. A gente simplesmente rompe com as barreiras, né? E aí, por fim, incentivar essas pessoas a buscar apoio psicossocial. Porque muitas das vezes, e eu gosto muito de uma fala da psicologia que diz, quando Maria fala sobre João, Maria está falando mais sobre Maria do que sobre João. Muitas das vezes o agressor, a pessoa que está fazendo, né, que está cometendo uma agressão de bullying, ela que está praticando bullying, ela está simplesmente tentando descontar em outras pessoas dores que ela tem nela mesmo e que ela quer esconder a todo custo, sabe? E agora a gente chega... Wilson, desculpa, antes de você passar para um próximo tema, excelente esses 3 pontos que você colocou. A Rinoa tá dizendo aqui que ela ficou até admirada que não existe nenhuma criminalização em relação ao bullying ou cyberbullying. E aí ela coloca aqui, ó, mas esse tipo não tem como denunciar por incômodo online? Não tem lei para isso, não? Então, se você tivesse alguma coisa para falar sobre esse ponto, eu também fiquei meio... Aqui, claro, como escola a gente tem os procedimentos como escola, mas eu também acreditava que teria algum tipo de situação onde a punição ao agressor teria um respaldo na lei. Você disse que não tem mesmo? Comenta para nós, por favor. Então, vamos lá. É porque assim, vamos lá. Deixa eu pegar o meu juridiquês e guardar aqui no bolsinho para que vocês possam entender. Vai lá. Não, tá tranquilaço, gente. É porque advogado tem esses déficits de linguagem às vezes. Quando eu falo criminalização, é sempre numa perspectiva de pena
no direito penal, né? Sempre numa perspectiva de ou presídios, e aí vocês vão dizer, mas adolescente não vai para presídios, beleza, mas nós temos sistema socioeducativo, né? Então, quando eu falo sobre o bullying, eu quero dizer que ele não vai para nenhum desses dois polos, nem o presídio e nem para um sistema socioeducativo. Mas isso não quer dizer que não há responsabilização sobre o ato. E como é que pode acontecer essa responsabilização? Por exemplo, na escola, a escola pode aplicar suspensões, pode aplicar medidas, né, que vá restringir, de certo modo, os direitos daquele adolescente que comete o ato. Beleza? Mas, por exemplo, vou para um sistema penal da vida querer que esse adolescente seja sentenciado a um socioeducativo. Isso não vai acontecer dentro do bullying. E aí tá um perigo que vocês vão sair daqui, ó, manjando tudo essa manhã, tá bom? Compreender a diferença de bullying e cyberbullying. Quer dizer, desculpa, de bullying, cyberbullying, né? Os dois são iguaizinhos lá, vamos lá? São iguais, entre aspas, né? E discurso de ódio. Porque o Brasil tem um déficit que é debater discursos de ódio. A gente tem uma problemática muito grande que a gente não aceita a existência de racismo, que a gente não aceita a existência de LGBTfobia, que a gente não aceita a existência de discursos de ódio. E aí a gente joga tudo isso dentro de bullying. E aí que tá a problemática. A gente precisa saber diferenciar os dois, porque o discurso de ódio, ele é criminalizado. Racismo é crime no Brasil. Então, por exemplo, um adolescente que faz racismo, ele não está cometendo bullying. E é um pouco difícil perceber isso, porque a gente joga tudo dentro do pacotão de bullying. Entende? E aí justamente por isso que a gente vai quebrar um pouco essas barreiras hoje aqui pela manhã, para a gente saber diferenciar os dois, e compreendendo que o bullying e o cyberbullying, ele vai ter responsabilizações, por óbvio, né? Mas não será uma responsabilização penal, uma responsabilização criminal, né? Ele vai ser outras formas de responsabilização. Por exemplo, se acontece no âmbito escolar, as formas administrativas que a escola adota, né, do seu regulamento interno. Se acontece na internet, né? A gente tem os mecanismos de denúncia, e aí, por exemplo, se a pessoa está lá publicando bullying, ela pode ter a conta dela banida. Entende? Só que isso não são perspectivas de criminalização, né? Isso são perspectivas de responsabilização no âmbito muito, muito mais civil e restaurativo. Até mesmo porque a gente tem que cada vez mais fortalecer este âmbito, sabe? A nossa sociedade, ela foi constituída, e agora eu vou lá para o meu lado criminólogo, né, da vida, da criminologia, ela foi constituída numa necessidade de pena, e aí a gente está como o terceiro país do mundo que mais encarcera, né? Só que assim, quando a gente vai, por exemplo, para o bullying, o cyberbullying que acontece entre adolescentes, a gente precisa começar a dialogar porque, cara, se a gente não dialogar para tentar desconstruir estas ideias que às vezes as pessoas têm de oprimir outros, né, de tentar fazer com que outros estejam em posições menores e tal, aí a gente só encarcera esses adolescentes, a gente não vai resolver real o problema, né? Essa galera vai sair muito mais revoltada ainda com o mundo e com aquelas pessoas que o tirou o direito de liberdade dele. Deu para compreender um pouco, Rinoá, Leandro, e se quiser eu posso explanar um pouquinho mais. Que realmente, eu também, quando eu entrei na SaferNet, né, que a gente passou por uma formação de 2 meses e tal, eu sou da área do direito da criança e adolescente desde os 12 anos, né? Então, assim, direito de criança e adolescente é a minha praia, amo, lindo, forever. E aí, quando a gente entrou por uma das formações da SaferNet, que aí foi trabalhar essa abordagem justamente do bullying, né, que é uma abordagem restaurativa, pipipipopopó, eu também fiquei muito agoniado e angustiado, e o meu lado vítima bateu forte, né? Eu fiquei assim, como assim? Quero uma responsabilização para esse sujeito, sim, ele tem que ser preso e tal. Só que não é bem por esses caminhos. Nós temos como denunciar e daqui a pouco nós vamos chegar, inclusive, nesse ponto de como fazer a denúncia no âmbito online. Não, beleza? Perfeito, Wilson. E é legal, né, você colocar essa diferença entre o bullying e cyberbullying em relação ao discurso de ódio, porque muita gente não consegue diferenciar. E aí a pessoa tá achando que está sofrendo cyberbullying e, a verdade, ela está sofrendo um ato de discurso de ódio. E aí é criminalizado, né? Então, Total. a gente também tem que colocar isso bem, bem claro, assim, e, obviamente, reprimir qualquer situação dentro desse contexto. Mas muito obrigado mesmo. Qualquer coisa aqui, vamos perguntando. Se a galera for mandando pergunta aí, pode sempre intervir para mim, porque como eu não tô com ele aberto, né, aí eu não consigo alguns estão com acesso ao chat. Eu, por exemplo, a Rinoa conseguiu escrever, eu peço para os outros professores também tentarem, mas qualquer coisa, gente, abre o microfone e percebemos que o Wilson aqui é excelente e consegue responder para nós tudo que as nossas dúvidas aqui surgindo. Mas obrigado, gente, Wilson. O que eu não consegui eu digo, gente. Vou ficar devendo e envio para vocês. Tudo tá um pouco difícil. Não, sim, pode continuar, desculpa. E aí eu gosto de trabalhar, a gente sempre trabalha que existem 3 pessoas que são parte do problema do bullying.
A primeira pessoa, vocês já viram, né? A vítima. A segunda pessoa, a pessoa que pratica o bullying. E a terceira pessoa, quem é? Todo mundo que vê o bullying acontecendo. E aí, aqui, como tem uma galera que é mais minha idade pra cima e tal, né? Vocês vão entender a referência perfeitamente. Vocês lembram de Todo Mundo Odeia o Chris? E agora vocês podem abrir o microfone e dizer sim ou não, que aí eu mudo a referência. Não, Obrigado. todo mundo conhece. Então, perfeito. No Todo Mundo Odeia o Chris, a gente tem exatamente quem nos demonstra as coisas que acontecem. Quando acontece o bullying. E aí a gente tem lá também discurso de ódio. A gente tem as duas coisinhas lá, às vezes, travadas juntas. Mas eu vou pegar agora no bullying, beleza? Quando o Chris, ele é simplesmente zoado, né? Zoado aí com muitas aspas, né? E aí esse zoado no sentido de bullying. Pelo Caruso, né? A gente tem o Chris como vítima, o Caruso lá colocando ele no armário, porque o Caruso não vai com a cara dele, etc e tal, quer intimidar, quer ser o valentão, pipipipopopó. A gente tem então o Chris, vítima, Caruso, praticante do bullying, e a gente tem toda uma galera que vai desde o Greg, a professora, todo mundo que vê a cena e não faz nada. O que, Will? Então você quer dizer que eu também sou parte do problema do bullying? Sim. Se você vê as coisas e não faz nada, você é problema do parte do bullying. Por exemplo, na minha própria história de vida. Quando eu sofri bullying, vítima, a galera que fazia bullying, que eram os 3 garotos praticantes do bullying, e aí todo mundo da sala que via e não fazia nada, eram parte do problema. A direção da escola, quando eu fui denunciar e não fez nada, era parte do problema. Então, assim, se você tá vendo algo acontecer e você não faz nada, você é parte do problema. E tem uma fase do... se eu não me engano, é Martin Luther King, que ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque quando você fica inerte, você também está sendo justamente parte motriz do problema do bullying. Então, o primeiro passo para essa galera que vê o bullying acontecendo é também entender que você não pode ficar acontecendo, que você não pode ignorar, porque o problema é da sua conta, e que revidar, a mesma dica que a gente deu lá atrás, revidar não é a solução, mas a solução é registrar, denunciar e procurar as autoridades. Para que essas pessoas sejam responsabilizadas, né, e que possam se parar o processo de bullying que está acontecendo, ou de cyberbullying, né, que estiver acontecendo. Tem um poema que eu gosto muito, que ele fala assim: um dia vieram e levaram os... se eu não me engano, começa pelos cristãos, mas eu não lembro direitinho por qual ordem é, mas enfim. Um dia vieram e levaram os cristãos. Eu não era cristão, então não me tive problema nenhum, né? Fiquei quietinho na minha. Outro dia vieram e levaram os comunistas, mas eu não era comunista, então não era problema meu. Outro dia vieram e levaram os judeus, mas eu não era judeu, então também não era problema meu. Hoje vieram e me levaram, mas não tinha ninguém para me ajudar. Então, assim, quando a gente vê um problema social e a gente não se manifesta contra ele, a gente não se indigna contra ele, a gente não tenta modificar aquela realidade, o problema um dia pode bater também na nossa porta, né? Então, entender isso é entender que acabar com o bullying é da minha conta, é da sua conta, é da nossa conta, sabe? Ele não é somente de quem é do bullying. E agora a gente entra no nosso queridinho discurso de ódio. E aí eu vou fazer uma pausinha rapidinho só para pegar uma água, porque a garganta secou aqui. Só um momentinho. Vamos lá, galera. Discurso de ódio, né? O discurso de ódio, eles são todas as manifestações que atacam ou incitam o ódio contra determinados grupos sociais. Então, para dizer isso, é basicamente eu dizer que o problema não está vamos lá de novo na minha amiga aqui, já fiquei best friend forever, na Luciana. O problema não é mais eu não gostar, acordei e não fui com a cara da Luciana, sabe? O problema é o grupo social a qual a Luciana faz parte. Então, por exemplo, o grupo social a qual ela faz parte, ela é mulher. E eu não gosto de mulher. Isso é um ataque misógino, isso se enquadra dentro de discurso de ódio. O grupo social a qual, por exemplo, eu faço parte, né? LGBTs e negros. E aí você olha e fala assim, não gosto de LGBTs e negros. E aí você vem e me ataca por estar dentro desse grupo, por ser essa pessoa. Então, assim, o discurso de ódio, ele sempre vai estar embasado, né, no contexto a qual aquela pessoa se insere. Então, por exemplo, quando o Chris sofria ataques do Caruso baseado na raça dele, né, a gente está falando sobre discurso de ódio e não sobre bullying. E aí tá essa camada sutil, Wilson, é muito sutil, é realmente sutil, mas não é impossível da gente perceber.
Recentemente aconteceu aqui no Brasil, é até ruim trazer esse caso, mas enfim, a gente tem que trazer porque se a gente não evidencia, a gente não debate. O caso de um menino no TikTok chamado Lucas, se eu não me engano era Lucas o nome dele, em que ele postou um vídeo, aparentemente como se fosse beijar ou abraçar um outro menino, e aí ele sofreu ataques nas redes sociais, inúmeros ataques, homofóbicos os ataques, inclusive. E aí ele, muito angustiado, etc e tal, tirou sua própria vida. E esse não é o ponto central. O ponto central é nos ataques que ele sofreu. E aí a gente vai conseguir compreender a partir daí. O ataque que ele sofria não era cyberbullying, ele era discurso de ódio. As pessoas às vezes querem colocar dentro de cyberbullying, porque é mais prático, é menos responsabilizador, sabe? Só que não, a gente precisa encaixar cada um dentro do seu quadradinho, justamente até mesmo porque o direito brasileiro só funciona dentro das caixinhas dele. Né? Então, assim, para a gente responsabilizar esses sujeitos, a gente tem que encaixar cada um dentro do canto. Então, se você está lá na sua rede social, como por exemplo o Anderson Black, que eu trouxe para vocês ainda agora, né? A-Black-Z, cantor. Ele sofreu homofobia e sofreu racismo dentro das redes sociais. E a gente precisa nomear os dois. E não chamar de bullying ou cyberbullying, sabe? Porque se a gente fica ainda utilizando o bullying ou cyberbullying como um conceito guarda-chuva, a gente não trabalha dados, a gente não trabalha a responsabilização dos sujeitos. E aí a gente precisa se atentar ao discurso de ódio, principalmente para conversar com adolescentes, porque os discursos de ódio, geralmente, né, eles estão enquadrados dentro da lei de racismo, sua grande maioria. E por estar enquadrado dentro da lei de racismo, eles estão imprescritíveis e inafiançáveis. O que isso quer dizer, Wilson? Quer dizer, basicamente, que se você for preso, você não pode pagar uma fiança para sair. Quer dizer, basicamente, que pode passar 30, 40, 50 anos que você cometeu aquele crime e você ainda vai estar respondendo pelo aquele crime. Ele não vai prescrever ao longo do tempo, ele não vai parar de acontecer ao longo do tempo, sabe? E no contexto da internet é ainda pior, porque a jurisprudência brasileira vem entendendo que quando um crime é feito na internet, ele está acontecendo enquanto estiver online. Então, enquanto um post seu está lá no Twitter xingando uma pessoa negra de macaco, estiver no Twitter xingando a pessoa negra de macaco, ele vai estar acontecendo o crime. Então, nunca vai começar a contar prescrição. E como é um crime de racismo esse, aí mesmo que não vai ter prescrição, meu anjo. Então, conversar com isso sobre adolescentes é importante porque às vezes a gente posta uma coisa sem pensar, né, no contexto que aquilo está inserido, ou como aquilo é agressivo para outras pessoas, e aí a gente se esquece que a gente constrói, a partir dos nossos comentários, curtidas, compartilhamentos, uma coisa chamada reputação online. E que cada vez mais o mercado de trabalho está lá filtrando a nossa reputação, né? E aí a gente vem com esse mimimi. Será que é mimimi? A Cifernet Brasil... A Cifernet... Oi. Desculpa te interromper, eu tô sem o chat aqui. Tem como só se diferenciar pra gente essa questão de racismo e injúria racial? Porque um é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, a pessoa é presa e não tem como sair, né? E a gente percebe que muitas vezes as notícias, né, em portais, enfim, falam, houve racismo, mas a pessoa foi solta. Então não foi racismo, foi uma injúria racial. Tem como delimitar, tipificar os dois, por gentileza? Obrigado, viu? De nada, Desculpa te Alessandro. interromper. Tranquilo. Alessandro, tem sim, e eu odeio o crime de injúria racial. E aí eu tô falando quanto eu e não a instituição Cifernet, tá, gente? Que fique bem nítido, porque eu não sei a postura da Cifernet quanto isso. Vamos lá. O crime de injúria racial, ele se diferencia do crime de racismo porque o racismo, ele visa restringir algumas coisinhas. Eu vou pular alguns slides para poder usar para explicar isso para vocês, só um momentinho. O crime de racismo, ele utiliza essas perspectivas aqui, ó, essas 4 perspectivas. Restringir liberdade de direito de um grupo ou do sujeito a partir do grupo que ele é, incitação de violência e discriminação, propagação de ideias de superioridade de uma raça, ou fazer parecer com que o tipo de manifestação é aceitável ou que há outras pessoas que precisam passar por isso. O crime de racismo, ele perpassa pelo diálogo a partir dessas 4 perspectivas, né? E aí ele tem sua própria legislação, que aí eu não vou lembrar a lei de cor, gente, porque não gravo leis, não. Eu vou lá no Google, que auxilia tudo, e lembro do número da lei. Então, depois vocês dão um Googlezinho lá que vocês vão achar a lei do racismo. E aí, beleza, vamos lá. Ele é, nesta perspectiva do inafiançável e imprescritível. E aí ele tem que ir dentro desse eixo.
Já a injúria racial, ela está dentro dos crimes contra a honra, né? Então, ele simplesmente ofende a honra de um sujeito, mas ele não restringe liberdades desse sujeito. Então, por exemplo, e aí por isso que eu acho ridículo, mas enfim. Por exemplo, se eu chego e falo para o Wilson, né, sobre o Wilson, e falo assim, o Wilson é um neguinho fedorento. Isso vai acabar sendo enquadrado dentro do crime de injúria racial. Porque está ofendendo a honra, eles vão entender que ofende a honra do Wilson, mas não restringe um direito do Wilson. Agora, se eu falo que o Wilson não pode entrar dentro do meu estabelecimento de restaurante e comer na mesa com outras pessoas porque ele é negro, isso é racismo, porque eu restringo uma liberdade de um sujeito. Entende? Assim, é bem sutil essa linha. E aí, o que eu não gosto dessa legislação do crime de injúria racial é que, para mim, ela surge aí, novamente, eu, Wilson Guilherme, não instituição SaferNet Brasil, é importante ressaltar isso. Eu, Wilson Guilherme, enquanto pesquisador, né, porque eu no mestrado pesquiso raça, gênero e sexualidade. E enquanto advogado, entendo que essa legislação surge para flexibilizar um crime que não deveria ser flexibilizado. Porque a partir do momento que eu falo que o Wilson é um neguinho fedorento, por óbvio, eu não estou querendo atingir somente a honra do Wilson, mas a honra de um contexto de todas as outras pessoas que perpassam ao grupo ao qual o Wilson faz parte, né? E aí vem o ponto, que o racismo ele é imprescritível e inafiançável, e já a injúria racial não. A injúria racial ela é prescritível e ela é fiança, ela tem fiança. Então, ao meu ver, esta legislação ela surge muito mais como uma brecha no ordenamento jurídico brasileiro, que é um ordenamento jurídico brasileiro que ainda tem resquícios de escravocratas e etc e tal. Não vou me delongar dentro desse ponto, mas depois eu não tenho muitas dificuldades aí do diálogo. Mas enfim, eu acho que é por esse caminho. Eu consegui explicar, mas se precisar que eu explique de novo, eu detalho mais, tá, gente? Deu para entender, sim. Então tá bom. E se precisarem que eu fale mais, eu falo mais. É porque, sei lá, enfim. Só uma dúvida rápida. Dentro de um processo de racismo e diferenciação de injúria, quem decide é o juiz? Não. Geralmente o que acontece é o delegado geralmente coloca como qual o crime que ele percebe. E aí, por óbvio, né? Pode ser o advogado da defesa. Que ele percebe. Que ele percebe. Nossa senhora, tá. Ele percebe do contexto, né? Do Entendi. contexto que foi colocado. Mas aí, por óbvio, pode-se, quando se vai para o judiciário, né? Porque como é que acontece um processo penal? Acontece lá a denúncia para o delegado. O delegado faz a recepção, ele faz um inquérito, ele investiga, e aí nessa investigação ele vai perceber o que seria, né? Uhum. E aí ele encaminha para o Ministério Público quando é de atribuição do Ministério Público fazer a denúncia. Aí ele encaminha para o Ministério Público apresenta para o juiz essa denúncia. E aí pode-se, por óbvio, né, a outra parte alegar e questionar que não seria injúria, mas seria racismo. Mas aí é todo um outro, mais uma delegação de um processo, né? Mas em síntese, inicialmente se inicia na polícia, no delegado, percebendo qual é o contexto do qual se insere. Tá ok, obrigado. Aí, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade que vive pelo que o... Esqueci o nome do autor agora, gente. Se alguém lembrar, pode falar aí. Que um autor sociólogo chama de o mito da democracia brasileira, né? Quer dizer, não, ele cria o termo democracia racial, e aí a gente contesta chamando isso de um mito da democracia racial. Que aí, como a gente somos mestiçados, né, e etc e tal, a gente não tem mais o racismo e todo mundo tá de boa, todo mundo tá vivendo tranquilo. E isso faz com que de forma mais gravosa ainda, se dificulte a percepção do crime de racismo. Então, os movimentos sociais, por exemplo, no Brasil, a sociedade civil no Brasil, apontam o crime como racismo, mas quando se vai para a percepção do judiciário, ele se entra como injúria racial. Agora, já, por exemplo, a nossa sociedade ela ainda é nitidamente LGBTfóbica, né? E aí, quando o STF decide criminalizar a LGBTfobia a partir da lei do racismo, a gente já vai conseguir perceber mais crime de racismo, mais crime de LGBTfobia sendo ativada pelo racismo, né, pela lei de racismo, do que realmente racismo no conceito de raça, né, mais estrita, pela lei de racismo. Porque aí, por exemplo, a gente vê empresas que não têm vergonha de dizer que não contratam pessoas LGBTs ou que não querem pessoas LGBT naquele lugar. Eu já vi na internet mesmo, inclusive, uma conta que ela dizia que não tirava foto de casais LGBTs.
Então, assim, a gente vai conseguir enquadrar mais facilmente dentro dessa legislação a LGBTfobia do que o próprio crime de racismo, né? Porque a gente vai cair de novo naquelas camadas da nossa sociedade da democracia racial. Conseguiu, gente? É muito conceitinho, né? Não, perfeito. Isso já abre bastante a possibilidade aí de conhecimento. Obrigado. Perfeito. Então tá. A SaferNet Brasil, de 2006 para cá, recebeu 2.532.146 denúncias relacionadas a discurso de ódio. E aí, discurso de ódio nesse conceito macro, né, gente, que é contra grupo social. Então, por exemplo, neste período da pandemia, muitas pessoas asiáticas, principalmente com traços sul-asiáticos, né, sofreram inúmeros ataques de discursos de ódio na internet, em razão do Covid-19. E isso também se enquadra dentro do discurso de ódio. Então, todo ataque que perpassa por não ofender simplesmente um sujeito, mas que quer ofender um grupo a qual o sujeito faz parte, e depois ela quer desumanizar os sujeitos a qual faz parte esse grupo, vai se enquadrar dentro de discurso de ódio. Will, mas se não tiver dentro de discurso de ódio, calma lá, porque ainda assim pode ser crime contra a honra. Aí a gente pode entrar dentro de injúria, calúnia ou difamação. Beleza? Percebi um discurso de ódio. E agora o que eu faço? Agora a gente vai denunciar. Porque toda manifestação de racismo, homofobia, incitação ao genocídio ou violência são crimes e devem ser denunciadas. E aí, como é que a gente faz para denunciar? Agora a gente responde tanto a do cyberbullying quanto a do discurso de ódio. Eu vou já colocar o linkzinho aqui no chat para vocês já salvarem esse link. Se vocês verem alguma agressão na internet nesse sentido, denunciem lá. Se chama denuncie.org.br. Esse é o site da SaferNet Brasil. Opa, será que foi? Ai, foi. Da SaferNet Brasil, onde você pode fazer denúncia de discurso de ódio, de pornografia infantil, de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, de xenofobia, neonazismo, maus tratos contra animais, qualquer tipo de discurso, de postagem, de publicação que ofenda direitos humanos ou direitos sociais básicos ou direitos ambientais básicos, né? Você pode entrar lá e denunciar. E aí, como é que faz essa denúncia, Wilson? Você entra no site. Antes de você ir lá para o site, copia o link da postagem que fez ofensa e vai lá e denuncia lá neste sitezinho, joga o link lá, seleciona um dos temas e envia a denúncia de forma anônima. Então você não vai nem precisar se expor. O meu amigo fez isso, eu conversei com ele, ele não apagou. Pode ir lá e denunciar, ele não vai descobrir que foi você que fez isso, sabe? E aí você vai ter o protocolo para acompanhar tudinho certinho. Para além desse canal, a gente tem um outro canal, que é o canal de ajuda, que é o nosso Helpline. E eu vou digitar também o linkzinho dele aqui, www.canaldeajuda.org.br. Esse canal de ajuda, ele não tem um caráter terapêutico, né? De psicoatendimento, de terapia continuada. Então, assim, vai ser um atendimento único, ele tem um caráter de acolhida, mas que é igualmente importante, né? Só quem já passou por momentos de crise de ansiedade ou de crise de necessidades ou de dialogar sobre uma exposição que aconteceu na internet sabe o quanto um acolhimento ele é necessário. Então, casos de violência online, que você percebe que a pessoa está se sentindo mal, ou você mesmo está se sentindo mal e você precisa de acolhimento, pode entrar no nosso canal de ajuda, escolhe um dos canais, que vai ser chat ou e-mail, informa o motivo do contato, e aí você vai receber orientações e vai ter todo um atendimento com pessoas especializadas para te acolher no momento que você está precisando dialogar, tá bom? Outro canal incrível que a gente precisa difundir cada vez mais é o canal da valorização da vida, o Como Vai Você CVV. E aí, para ele, você pode tanto ligar no 188, como você pode pesquisar na internet o canal deles e ter o atendimento também de caráter pontual. Eu não conheço a realidade de vocês, então eu não vou saber dizer o local para vocês irem, mas eu vou saber dar uma direção para vocês, principalmente para aconselhar adolescentes. No meu estado, por exemplo, eu sempre cito nomes de faculdades que eu sei que tem curso de psicologia, porque toda faculdade que tem curso de psicologia, ela tem o que a gente chama de clínica escola, que é o atendimento de graduandos em psicologia dos últimos períodos, que precisam fazer estágio obrigatório, então recebem de forma gratuita a comunidade, né, que vivencia aos seus redores. Então, assim, procurar sempre saber, e isso fica como dica para a escola, procurar saber
mapear, na real, né, não só saber, mas mapear essas instituições de ensino que têm cursos de psicologia e que têm clínicas escolas e mapear o contato com elas para caso tenha adolescentes que estejam passando por bullying, cyberbullying, discurso de ódio, seja virtualmente ou no presencial, para encaminhar para esses locais. Porque, às vezes, o que as pessoas mais precisam, para muito além de uma responsabilização, é de processo terapêutico, né? E a gente sabe que, infelizmente, terapia no Brasil ainda não é acessível para todos, não é valores acessíveis, né? Até mesmo porque a gente tem os psicólogos que precisam pagar contas também, né? Então, assim, essa é uma boa saída para que adolescentes possam ter acesso a processos terapêuticos e etc. Isso, é bom você lembrar, e parabéns, né, novamente por lembrar dessa situação. Aqui também a gente também tem algumas universidades que trabalham conosco, né? A gente tem a Universidade Cruzeiro do Sul e a Universidade São Judas, que também fornece esse tipo de auxílio. Seriam estudantes, mas sempre acompanhados ali por professores e que também a gente disponibiliza para os alunos. E vamos reforçar isso nas nossas redes sociais também. Obrigado, viu, Will? De nada, Leandro. Que ótimo saber que você já tem essa parceria. E tem outro canal, que é um canal novo da SaferNet, da SaferNet não, desculpa, do Unicef, que se chama Pode Falar. Digitando no Google, vocês encontram esse canal lá. Ele tem tanto uma perspectiva de acolhimento, quanto ele tem uma perspectiva também de que pessoas que passaram pelos processos de acolhimentos contam seus relatos, e isso de alguma forma ajuda as pessoas que precisam receber algum conselho ou precisam perceber como outras pessoas se sentem para saber que não estão sozinhas no barco, né? Obrigado, Leandro, por já colocar o link aí para mim. Thanks. Galera, agora eu vou precisar que vocês abram o microfone para mim, não me deixem no vácuo. Esse é o momento empatia nas redes. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês entendem como a palavra empatia? O que é empatia para vocês? Nenhuma frasezinha ou nenhuma palavra. E se vocês não abrirem o microfone, eu vou ficar chamando de nome por nome aqui, hein? Que agora eu tô com a listinha aberta aqui. Eu acho que empatia é quando você, de fato, tenta se colocar no lugar do outro e perceber o quão prejudicial são determinadas coisas e atitudes, sei lá, que possam fazer aquela pessoa sofrer ou enfim, mais nesse sentido para mim. É você ter essa atenção, ter esse olhar desperto a perceber, mesmo que sejam pequenas situações que não são interessantes e boas e confortáveis para as pessoas. Obrigado, Luciana. Próxima pessoa. Eu também penso como a Luciana, se colocar no lugar do outro. Valeu, Renato. Mais alguém? Pode escrever no chat também, gente. Quem tiver com vergonha de colocar a voz, apesar que vocês têm vozes incríveis, entendeu? Eu vou com a relatora, se pôr no lugar do outro, entender a situação e tudo que a pessoa está passando, sem necessariamente colocar um juízo de valor ou coisa nesse sentido. Então, acredito que empatia seria nesse contexto. E eu ainda falo mais, assim, a gente como professor tem muitas vezes, né, muita gente dentro de uma sala de aula e precisa estar muito atento a isso, porque às vezes a gente está lá cobrando ou fazendo alguma coisa e sem muitas vezes entender qual o contexto que aquela pessoa está lá inserida na casa dela, ou enfim, qual que é o contexto dela. E às vezes, assim, muitas vezes a gente não faz isso porque a gente é negligente ou porque a gente faz de propósito, mas pelo simples fato de que a gente no Brasil tem uma sala de aula muito cheia, é muito difícil de você dar conta. Então, eu acho que é uma situação bem complicada, porque a gente precisa estar muito, muito, muito atento. E a gente tem muitos alunos, né? A gente dá aula para muita gente, muitas turmas. E é complicado, a gente deveria ter, com certeza, todo um auxílio, um suporte para isso, porque hoje em dia o professor faz papel de muitas coisas, assim, ele é pai, ele é mãe, ele é terapeuta, ele é tudo, né? Tudo. Acho que ensinar o que a gente sabe, no meu caso, ensinar desenho, sei lá, é quase nada dentro das atribuições que eu tenho que ter, que nem são, de fato, minhas atribuições. Sim, total. O processo educacional brasileiro, né? Ele é um processo já há muito tempo, pela própria legislação, que ele ultrapassou já as barreiras da própria perspectiva do ensino, né?
Só que ele ultrapassou as barreiras da perspectiva do ensino, que eu acho lindo, que eu acho incrível, e que eu acho que é este o caminho mesmo, mas ele não ultrapassou como é que se chama? Com o apoio necessário para se ultrapassar, né? Com o suporte, essa é a palavra, com o suporte necessário. Mais alguém? A Rinoa é nossa aluna que está aqui participando e ela levantou a mãozinha para falar. Pode falar, Rinoa. Acho que o fone dela tá com problema. Se quiser digitar, Rinoa, pode digitar, a gente lê com o maior carinho. Mais alguém, enquanto a Rinoa digita ou organiza o fone? Cri, cri, cri. Eu tô só tentando organizar aqui uma outra coisa. Vamos lá. Peraí, que o computador... Computation sendo uma bênção como ele é. Travou tudo, gente. Ai, Rinoa digitou. Vamos ver o que Rinoa digitou enquanto isso. Então, os profs falaram tudo, né? Eu acho que empatia é se colocar no lugar do outro, independente da situação, sem julgar. Arrasou, Rinoa. Rinoa. Amei. Todo mundo arrasou, gente. Tudo isso perpassa por a gente pensar em empatia. E aí eu vou trazer a diquinha de ouro pra gente compreender a empatia, então. Deixa eu só conseguir colocar para projetar de novo. Vocês já estão vendo? Só um minutinho. Aí, pronto. Tá carregando aqui o... Você compartilhou com áudio dessa vez? Conseguiu lá? Não, né? Ainda não. Não, Tá. eu não fui para colocar então musiquinha, tudo bem. não. Eu fui tentar colocar o slide de volta, porque eu tava tentando organizar um quiz que a gente vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá todo mundo logado por computador, com o celular na mão, ou estão pelo celular? Como é que tá a situação de vocês aí? Ixi, Computador. Se eu fizesse um quiz, vocês topariam fazer um quiz pra gente testar como é que foi essa manhã? Opa, pode colocar. Sim. Perfeito, então. Então, enquanto vai abrindo aqui, daqui a pouquinho a gente faz nosso quiz, então, quando terminar. Vamos lá, computador. Ajuda eu. Tecnologias, gente. Eu amo falar sobre tecnologia, mas a tecnologia não me ajuda a falar sobre ela. Tá, um conceito de empatia que a gente traz, então, bem chavezinha pra gente fechar todo mundo junto, é esse conceito, né, de perceber o outro, né, de não necessariamente tentar calçar o sapato do outro. Eu sempre gosto de falar isso. Porque, por exemplo, eu calço 42. Se tem alguém aqui que calça 39 e me der o sapato que calça 39, não vai caber no meu pé, né? Mas eu posso pensar a partir do calçado dela como seria os calos e as dores que aquilo causa nela. Então, a dica de ouro que a gente traz é a empatia e a habilidade de ouvir ativamente, né? Não só ouvir, fazer de conta que está ouvindo aqui, fazendo um milhão de coisas, não. Ouvir ativamente a outra pessoa, oferecendo acolhimento para ela, apesar de compreender que não necessariamente você vai saber pelo que ela realmente está passando. Porque o que ela está passando não, vai ser totalmente diferente daquilo que você vivencia, né? Porque não é tua vida, tu não vai ter aquele costume. A Bárbara, que tá na outra sala, ela tem uma historinha que eu acho muito engraçada. Vou contar a historinha dela aqui pra vocês. Ela uma vez acordou, era mais ou menos foi acordada pela amiga dela, era 3 horas da manhã. A amiga dela chorando pelo telefone. Amiga, eu tô muito triste e tal. É a Bárbara, o que foi, amiga? Acordando assim, né? Amiga, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu fui no mercado hoje com os meus pais e eles não deixaram eu comprar comida coreana. E eu tô muito triste porque eles não me deixaram eu comprar comida coreana. E aí dá vontade, principalmente eu que nunca comi comida coreana, dá vontade de rir, né? Ficar tipo assim, gente, a pessoa liga pra outra pessoa 3 horas da manhã, cara. E aí o que foi que Bárbara fez? Bárbara, doida pra dormir de volta, né? Mas respirou fundo e pensou:
Cara, pra mim pode não significar nada, mas pra ela tá significando muita coisa, pra ela tá chorando nesse ponto. Então vou acolher ela, sabe? E aí Bárbara acolheu, falou pra ela, não, amiga, fica tranquila e tal, vamos lá, respira. Amanhã a gente passa lá, a gente compra uma outra, e a gente vai lá e compra e faz essa comidinha e tal. E aí no outro dia a amiga dela ligou pra ela, né? Falou assim, amiga, desculpa aí, mó nada a ver, né? Eu ter te ligado 3 horas da manhã pra poder falar sobre comida e tal. Só que foi muito importante você ter me acolhido naquele momento. Eu tava muito, muito triste, eu só precisava conversar, sabe? Então, assim, o processo de empatia é não só de perceber o outro, mas não só de perceber como você reagiria no lugar do outro, mas de perceber as dores e o que aquilo significa para aquele outro, que pode ser totalmente diferente do seu. E eu gosto muito desse videozinho, vou passar para vocês darem uma olhadinha nele. Se a gente conseguir. Vamos ver se a gente consegue. Será que aqui vocês vão receber áudio? Me digam se vocês estão ouvindo o áudio. Não, você tem que Não. descompartilhar e na hora de compartilhar, compartilhar com áudio. Ai, gente, não sou fã do Teams mais. Vamos lá, deixa eu tentar Ou aprender me com passa essa o link que eu compartilho aqui e coloco. Tenta. Não, você tem que tentar ver se eu compartilhar a aprendo. tela aqui do Teams com áudio. Tenta aí. Como assim a tela aqui do Teams? Naquele setinha pra cima, Ah, sim, quadradinho. aham. Tá. Aí na hora que você for incluir o escolher, tem áudio. isso, ó. Tá, olha, menino, tecnologias. Aqui Foi. também é capacitação de Teams. Vai lá. Agora foi. Agora vocês vão ouvir o áudio. Sim. Vamos, uma atençãozinha aí. Pronto, ouvimos. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying. Tá saindo cortado para vocês o texto? Tá travando, na É verdade. que tá travando. Deixa eu tentar de novo, ver se vai. Peraí, vou diminuir a qualidade aqui. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better.
If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu amo esse videozinho, gente. Eu acho ele muito fofo. E eu acho que é muito nessa perspectiva pensar empatia, sabe? Nessa perspectiva de dialogar com o outro e não necessariamente ter as respostas, porque a gente não tem resposta para tudo, sabe? A gente vive numa sociedade que quer ter as respostas para tudo, mas que é um doce engano pensar que a gente vai ter a resposta para tudo. Porque não flui, não dá. A gente não tem resposta para várias coisas, várias questões sociais a gente não tem resposta. E a gente quer, às vezes, ter a resposta para a angústia do outro, porque a gente que acha que é isso que a pessoa quer. Quando, na real, a pessoa não quer a resposta muitas das vezes. As pessoas querem simplesmente serem acolhidas, sabe? É muito aquela perspectiva de, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu faço... Como eu disse para vocês, eu sou canceriano. Quem é das humanas aqui e gosta de signo vai entender, entendeu? Quem não gosta de signo faz de conta que entendeu também. Como eu sou de câncer, eu gosto de um draminha, né? Aí às vezes eu quero só fazer meu draminha em paz, sabe? Eu quero só compartilhar com a pessoa. Aí a pessoa vem me trazer solução. Calma, às vezes não é nessa perspectiva, sabe? Às vezes é muito mais na perspectiva de acolher, de ouvir a pessoa e dizer, mano, sério o que está acontecendo? Gente, não sei, como é que a gente pode tentar resolver? Você tá bem quanto a isso, sabe? Às vezes a pessoa só quer ouvir você está bem, você precisa ser acolhido. Eu lembro que no próprio processo seletivo, né, que a gente passou pelo Cidadão Digital para poder sermos escolhidos embaixadores, na última edição eu nem não sabia que eu ia chorar no dia do encontro e eu acabei chorando porque eles pediram pra gente falar alguma coisa que nos tocasse, né? E eu falei uma coisa que eu não achei que ia me tocar tanto, que quando eu falei eu me toquei que me tocava muito, que era toda atividade que a gente fazia do Cidadão Digital, né, no processo de formação da gente, eles sempre perguntavam pra gente uma pergunta tão simples, mas que tinha um peso tão grande, que era: como é que foi sua semana? Você está bem? E isso parece tão simplista, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, às vezes é o que é isso, a empatia. Às vezes é o que a pessoa está precisando. Às vezes é isso que a pessoa está precisando simplesmente ouvir. E é um você está bem de forma verdadeira, porque uma coisa que eu, inclusive, trabalhei muito na terapia é que às vezes as pessoas perguntam pra gente, você tá bem? Mas é simplesmente da boca pra fora, tudo bem? Sabe aquele tudo bem, bem falsão, assim, que a pessoa não tá nem aí pra se você tá bem, se você não tá bem, não tem tempo, e se você fala que você não tá bem, a pessoa fica tipo assim, ih, não sei o que fazer. Eu acho que cada vez mais a gente tentar construir essas pontes de diálogos, tanto estudantes entre pares, professores entre estudantes, e eu acredito realmente muito na fala do Paulo Freire de que a educação não muda o mundo, mas muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Gente, é isso. Agora vamos fazer um quiz? Eu vou pedir para vocês entrar no site do Kahoot. Deixa eu só verificar aqui como é que eu faço para compartilhar. Não, é isso mesmo. Vocês entram no Kahoot, www.kahoot.it. Vou jogar o link aqui. Ah, eu não tô vendo o chat ainda. Ah, você ainda não tá vendo o chat? Não, então eu projeto. Espera aí, fica mais fácil. Ou manda o link pro Lê, aí o Lê manda pra gente. Então eu jogo aqui no chat e o Lê manda pra vocês. Pode ser, Lê? Pode. Então fechou. Eu vou colocar lá no grupo geral da escola, tá, gente? Fechou. Ai, gente, só não pode vir um monte de gente largar minha amiga Bárbara pra vir jogar meu quiz. Aí eu vou me sentir muito, entendeu? Ai. Vamos lá. Quando vocês entrarem no site, vai pedir para vocês colocarem um código. Aí vocês colocam esse códigozinho aqui. Coloquem o nome de vocês e esse código. 44134. Enquanto vocês vão entrando, eu vou no banheiro rapidinho e a gente já começa a jogar. E esse é um momentinho também de quem precisa beber uma água, né? Tomar um cuidado. Vamos lá, a gente tá falando sobre autocuidado também essa manhã. Eu coloquei tanto o link quanto o código lá no grupo, tá?
Funcionou para vocês esse código? Para mim não está funcionando. Funcionou, Lu. Vou tentar de novo. Vamos lá. Falta mais alguém? Todo mundo que tá aqui colocou. Acho que sim. Então, vamos lá. Acho que falta... Ah, tá. No outro aqui. Vamos lá, então. Vou começar. Opa, tinha mais um. Tio Chico. Pode ir? Bora. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai ser dessa vez, então, hein? Bora lá. Quiz do respeito e da empatia. Sejam todos bem-vindos. Vocês leem a pergunta na tela e escolhem o quadradinho aí pelo celular. O que é cyberbullying? Vamos lá, foram 4 respostas. O meu tá travando. Tá travado também aqui. Travou. Tá travado o jogo? Ele tá ágil e começa a girar um temporizador aqui, mas não vai. Estranho. Tá. Para mim tá aparecendo só as formas, mas eu tenho que acompanhar pela sua assim apresentação. Mesmo. Isso, é assim mesmo. Você acompanha pela apresentação e só clica na forma aí no celular. Ah, então tá. Então é isso, pessoal. Isso. Então eu respondi errado. Olha só, gente. Já catei. Agora que eu entendi. Isso, você só clica então, na forma. Então eu respondi muito errado. Então eu também, Lu. Eu fui pela curvinha que eu gosto. Que eu gosto. Vamos lá, então. Não, olha, vamos zerar. Vamos de novo. Essa não valeu. Não, valeu. Já foi. Vambora. Vamos descobrir quem vai ficar em primeiro lugar agora. Olha só, 6 pessoas acertaram a certa. Colocou que é discriminar a pessoa por raça, orientação sexual. Quem foi essa pessoa que colocou o verde? Eu fui pela corzinha. Eu também. Eu fui pela cor. Eu cliquei na cor. É mimimi. Agora... Meu Deus. Gente, pois é, eu já ia pedir pra essa pessoa que colocou isso não se manifestar, e ela vai lá e se manifesta. Então, vocês já entenderam, né? Então, agora a gente entendeu. Quem tá em primeiro lugar, por enquanto, é o tio Chico. Em segundo lugar, a Noah. Ele pontua assim, gente. Quem responde mais rápido ganha mais ponto, inclusive, tá? Triste. Vamos lá. O que é discurso de ódio? Eu tenho certeza que é azul, gente. Ai, nossa, acho que eu apertei errado. Lu, eu tô na mesma que você, Lu. Eu tô perdido aqui. Falta uma pessoa. Coloca lado a lado, Lê, que daí você consegue ver a pergunta e você consegue responder. Tá. Kamani, você não vale, você é tecnológico. Eu não tô nem conseguindo ver as duas coisas aqui. Eu posso ler pra vocês, se vocês quiserem, eu vou lendo. Acho que pode ficar mais fácil. Falta só uma pessoa, gente. Acho que sou eu, mas o meu travou aqui. Tô tentando sair e entrar de novo. Tranquilo. Travou o celular ou travou... Travou
o aplicativo, a tela não vai. Não tá. Pode pular se quiser. Então tá, então vamos lá. Tá. 2 pessoas responderam vermelho. É todo discurso que ofende alguém porque quer intimidar outra pessoa. Errado porque isso é o quê? Vamos lá, galera. Quer intimidar é o quê? É bullying. Bullying, isso. Aí, deixa eu ver, uma pessoa respondeu amarelo. É todo discurso que ofende a reputação de alguém. Não. Os discursos que ofendem reputação vão estar dentro do crimes contra a honra. Vai ser injúria, calúnia e difamação. Então, foi eu respondi errado. E aí temos 3 pessoas que responderam certo. São discursos que atacam e ofendem grupos sociais, tipo mulheres e negros. Parabéns! Vamos ver como é que tá o placar agora? Agora eu me reabilitei. Cadê? Tio Chico desceu, Apolo subiu, Camini tá em segundo, Noah desceu e Lely subiu um pouco também. Vamos lá. Falar sobre discurso de ódio é dizer que você não pode se expressar mais. Marque true para verdadeiro e F para falso. Verdadeiro é azul, falso é vermelho, gente. Eu gosto dos GIFs que você tá colocando. Eu amo esses GIFs. Lá, só faltam 2 pessoas. Ai, peraí, sou eu, tá travado. Peraí. O meu travou aqui também, vou ter que sair. Não vai de jeito nenhum. Vou tentar sair e voltar. Tranquilo. Então vou pular, vamos lá. Olha, ai que bom que ninguém errou essa. Se alguém me errasse essa, eu não ia aceitar desculpa. Eu não ia aceitar desculpa de que foi por engano. Vamos lá. Em primeiro lugar segue o Apolo. Em segundo a Renato. Lely, Noah e tio Chico. Pô, o tio Chico tinha começado lá em primeiro. Então vamos lá. Maiquinho postou nas redes sociais que LGBTs não devem comer no mesmo restaurante que outras pessoas. O que fazer? Vermelho. Fingir que não viu e seguir o baile. Amarelo. Repostar com uma legenda que não se deve fazer isso. Azul. Reporte na plataforma da rede social e no www.denuncie.safernet. Ou verde. Eita, Maiquinho, para com isso é cyberbullying. Aqui tá a pegadinha, hein? É aqui que eu descubro. É aqui que eu descubro se as pessoas entenderam o que eu expliquei ou não. Olha só, todo mundo acertando. Muito bem. E vamos lá para a penúltima. O que não fazer quando presenciar um caso de cyberbullying? Vermelho, responder revidando o agressor. Azul, barulhento às autoridades. Gente, desculpa. Cancela esse azul aqui, já viu que tá errado. Não ficar em silêncio. Registrar o ocorrido. Pô, gente, tô tentando subir o negócio aqui, mas não tá dando. Pera, saiu da... Eita, tecnologia. Aí, voltou. Verde, registrar o ocorrido para as provas. O azul vocês podem cancelar, gente, porque nem eu sei o que aconteceu aqui do bug, não. Responder isso, tá certo. Tava certo. É porque quero que não fazer, tá, meu povo? Foi todo mundo no amarelo, não ficar em silêncio. Não ficar em silêncio é realmente você não ficar. Era o que não fazer. Que não fazer. Olha o não aqui, negrito. Olha, eu pegando os professores das pegadinhas que os professores gostam de fazer. Vamos lá, para a última questão. Eita, pelo menos para isso serviu que subiu para o primeiro lugar, olha só. Vamos para a última questão, então. Último quiz. Como promover empatia nas redes? Vermelho, tendo responsabilidade com o que a gente comenta, curte e compartilha. Amarelo, expor as pessoas em sites de fofocas coletivas. Azul, fazer comentário agressivo para que as pessoas cometam agressões. Fazer comentário agressivo para pessoas que cometem agressões. Verde, compartilhar a todo momento notícias sobre a pandemia. Muito bem, pessoal. Agora vamos descobrir o resultado final, então.
Pódio. Vamos ver quem é os nossos atletas pódio da Olimpíada. Apolo ficou em segundo, Lele em terceiro e o primeiro lugar foi para Gamani. Gente, muito obrigado por essa manhã com vocês. Eu vou enviar aqui o link do nosso feedback da atividade. Opa, peraí, rapidinho. O link não é esse. Não saiu ainda, por favor. Preciso enviar um feedbackzinho para vocês. Nesse feedback, vocês vão marcar que a atividade que vocês participaram, né? A respeito de empatia. Aí vocês colocam, me marquem lá, tá, gente? Tem uma outra pessoa que parece comigo, mas não sou eu. Meu nome é Will, gente. Marquem eu. E depois a gente vai emitir certificado para vocês, sempre no começo do mês. Então, no começo do mês que vem... Lê, manda pra gente, Lê. Mando, tô colocando lá no grupo. Vocês devem receber o certificadozinho de vocês pelo e-mail, tá bom? Aí lá vocês podem fazer críticas, sugestões, tá? Empatia com o Wilson, gente. Empatia com o Wilson. Eu vou mandar para cada um, tá? Como nem todo mundo participou, eu vou mandar para cada um depois. Pode ficar tranquilos. Então Wilson, é isso, gente. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Fala Adorei. sua rede social pra gente te seguir depois. Ai, sim. Coloca... Will. Vou colocar aqui do lado para você. Isso, coloca aí que eu mando depois. Pronto, este aí meu Instagram, tô sempre por lá postando coisas. Esse é o Instagram onde eu opino minhas coisinhas mesmo, tá, gente? Então, assim, já de novo explicando, não é a opinião da SaferNet, é minhas opiniões lá. Então, assim, podem me seguir, eu amo conversar com as pessoas e se precisarem dicas, principalmente na área de gêneros, raça e sexualidade, que é minha área de pesquisa também, para além do programa, né? Tomo aí também para ajudar, pra gente conversar, e é isso, construir o que for possível construir. Obrigado, Will. Novamente agradecer a participação, agradecer a SaferNet pela parceria da escola. Provavelmente vamos ter mais parcerias. A gente já está programando outras palestras para a Semana Tecnológica também. E aí, dessa vez, fazer uma divulgação bem maior e ter uma maior participação, tanto de aluno quanto de professor também, e da comunidade escolar. E, novamente, agradecer, não tem como aí. É uma honra, gostei bastante, aprendi bastante, né? Isso que é o mais importante. E, novamente, a gente continua essa parceria e tá muito boa. Obrigado, viu? Agradeço todo mundo lá no grupo. Professores, alunos, obrigado pela participação. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Vamos colocar essa gravação aqui, obviamente, na internet, no YouTube. E qualquer outra informação que a gente tiver, a gente vai colocando também no site da escola, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia e até mais. Obrigada, Wilson. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.